Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Café com Ações. Saúde a todos! Que é um giro de notícias com informações sobre economia, bolsa de valores, mundo empresarial. A ideia é separar o joio do trigo, muito ruído, muita produção de conteúdo que não faz sentido, então a gente precisa ter espírito crítico. Vamos continuar repercutindo sobre o quê? Os resultados da Oi. Foi a notícia desses últimos dias, desde que houve aí a apresentação do resultado do terceiro trimestre. Canal Telesíntese, portal de telecomunicações, desvalorização do real eleva o prejuízo da Oi a 4,8 bilhões. A Oi divulgou no dia 10 o resultado do terceiro trimestre, quando registrou um prejuízo de 4,8 bilhões, 82,4% maior que o prejuízo registrado no mesmo período do ano passado. A empresa acredita a desvalorização do real frente a outras moedas, o desempenho. Cerca de 3,5 bi do prejuízo são resultantes de variação cambial prejudicial à companhia, que possui títulos em moedas estrangeiras, em dólar, a grande maioria, e em euro também. Houve impacto decorrente da depreciação cambial sobre os passivos onerosos, contratos de transmissão de dados por cabos submarinos e satélites, além da variação monetária sobre contingências. Até os juros pagos aumentaram em razão dos desembolsos das dívidas atreladas a moedas estrangeiras por conta do real mais depreciado, bem como pelo maior CDI e IPCA no período. A receita da companhia também caiu, fechou em 4,5 bilhões, depois de encolher 3,9 na comparação ano a ano. O EBITDA ficou praticamente estável em 1,46 bilhão. A companhia reduziu os investimentos, o CAPEX, no período em 9,6%, investiu 1,82 bilhões. Ainda assim, a dívida líquida cresceu 40,7% para 29,89 bilhões. 29,9, né? E o caixa disponível ficou em 4,13 bilhões. Em termos operacionais, o trimestre não foi positivo para a companhia. Houve queda na base de clientes em banda larga residencial, no B2B e na TV paga por satélite. Unidade esta que está à venda. A Oi Móvel, vendido para Claro, TIM e Vivo, foi a única a atrair novos clientes. Ao todo, a base de assinantes de qualquer serviço da Oi tinha 13,73 milhões de contratos ao final de setembro, 4,6 menor do que no terceiro trimestre de 2020. A telefonia móvel ganhou 4 milhões de clientes em um ano, mas não foi o suficiente para evitar a erosão da base. Quanto à receita por segmento, a Oi registrou aumento do faturamento com banda larga residencial, graças ao crescimento da quantidade de assinantes de fibra ótica. A receita líquida com fibra aumentou 96%, excelente notícia, na comparação ano a ano. Foi para 751 milhões, enquanto a receita de cobre encolheu 36,6%, com 583 milhões. Excelente também. A fibra tem que subir e o cobre tem que cair. É essa a equação que a Oi está fazendo desde que aprovou o seu plano de reestruturação. Se alguém não entendeu isso, paciência. É uma questão de estudo e de capacidade de raciocínio. O número de clientes em fibra cresceu 81%, 81,5%, foi para 5,9 milhões, excelente. 81,5% o crescimento de fibra no trimestre. No cobre, a empresa ainda tem 4,1 milhões de assinantes, queda de 43%, uma queda importante, tem que cair mais, tem que reduzir esses 4,1 milhões de assinantes do cobre. E a empresa está fazendo muita conversão, né? Puxando as pessoas do cobre para a fibra, esse é o foco da empresa. No terceiro trimestre de 2021, a companhia manteve o forte ritmo de expansão em redes de acesso de FTTH. O trimestre encerrou com 13,5 milhões de casas passadas com fibra, a adição de 1,4 milhão de novas casas passadas à base, uma média mensal superior a 468 mil casas. No B2B, a receita ainda vem sendo impactada pela estabilidade do cenário econômico do país como resultado da pandemia de Covid. As receitas de dados e serviços legados de cobre foram impactadas, em especial, por renegociações com algumas empresas e governos. Assim, a receita líquida da Oi Soluções totalizou 571 milhões, uma redução de 14,5% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Então, aí a notícia para que vocês se interem aí dessa outra avaliação. No canal Eu Quero Investir, também saiu notícia. O IBR3 amplia prejuízo em 82% no terceiro TRI, chegando a 4,8 bilhões. O prejuízo ficou em 2,6 no terceiro TRI e em 4,8 no
no terceiro TRI de 2020 e no caso de 2021 ficou em 4,8 bilhões, ou seja, houve uma alta de 82,4% nesse item aí. Que mais? Quando a gente olha o EBITDA de rotina, no terceiro TRI de 21 foi 1,46, quando olhado para 2020 também foi de 1,46, ficou estável. A receita líquida desse ano, de terceiro TRI, ficou em 4,5, no mesmo período de 2020, 4,7. O EBITDA de rotina ficou praticamente estável, a margem EBITDA de rotina cresceu 31%, de 31,1% para 32,3%. Já a receita líquida caiu de 3,9%, caiu 3,9% no comparativo anual, ou seja, recuou de 4,7 bilhões para 4,5 bilhões. A receita líquida das operações brasileiras totalizou 4,46 bilhões, isso é uma queda de menos de 4% em relação ao terceiro TRI de 2020. E a receita líquida de operações internacionais, aí considera operações que a Oi ainda tem na África e no Timor-Leste, totalizou 57 milhões, uma queda de 1,9% comparado com o mesmo período do ano passado. No segmento residencial, as receitas líquidas continuadas totalizou 1,33 bilhão, um crescimento de 2,4% no comparativo anual. As adições líquidas de casas conectadas com o FTTH totalizaram 326 mil clientes, 298 mil no segmento residencial, apresentando mais um trimestre com média mensal superior a 100 mil novos clientes por mês. Os investimentos, o CAPEX consolidado da companhia, considerando as operações internacionais, totalizaram 1,8 bilhão no terceiro TRI de 2021. Então foram aí alguns dados que foram divulgados pelo canal Eu Quero Investir, o site, né, de notícias. Que mais que foi notícias sobre a Oi? Teve muitas informações, né? E aqui a gente está tentando, de alguma forma, atualizar vocês. Notícia da Money Times: Oi tem melhora operacional, mas não soluciona a dívida, diz a Genial. Que surpresa, né? Que surpresa. A Oi BR3 apresentou uma piora de 86,5% no prejuízo líquido consolidado do terceiro TRI. As perdas foram de 4,8 bilhões. Segundo a Genial Investimentos, o resultado foi afetado pela valorização do dólar, com impacto inclusive sobre os passivos onerosos e aumento de juros e inflação no Brasil. A expectativa da corretora era que houvesse um aumento de custo frente à situação macroeconômica, porém a Genial diz que a Oi conseguiu entregar bons resultados, com um custo total de 3,1 bilhões, queda de 5,6% na comparação anual, e um EBITDA de 1,5 bilhão, 0,2% inferior ao ano anterior. A corretora reitera que, apesar dos bons números operacionais, a Oi é lembrada pela dívida, que carrega e que pesa nos resultados financeiros, culminando em prejuízos. O resultado desse trimestre pode ser interpretado como negativo para a empresa, que melhora operacionalmente, mas não soluciona seu principal problema, a grande dívida, diz o analista da Genial, Gabriel Tinen. O mercado reagiu mal aos resultados referentes ao terceiro TRI. As ações da Oi marcaram uma queda de 5,8% na quinta-feira, dia 11, chegaram a ser cotadas a 0,96. Para a corretora, a recomendação é de manutenção das ações da Oi com preço-alvo de 1,20, potencial de alta aproximadamente 17%. É o que diz aí a nossa Genial corretora, né? Matéria que saiu na Money Times. No dia da publicação do balanço, as ações da Oi, aí uma matéria da Infomoney, as ações da Oi fecharam em queda, com resultado mostrando leve melhora das operações, mas a dívida em alta. Acompanhada com atenção pelos investidores, em meio ao caminho trilhado para tentar sair da RJ, a Oi teve resultados que não agradaram muito os analistas de mercado, o que também reflete no desempenho dos papéis. As ações chegaram a cair 5,88 no dia da divulgação do balanço. A companhia registrou um prejuízo líquido atribuído aos acionistas e controladores de 4,8 bilhões no terceiro TRI, uma alta de 82%. O lucro antes dos juros, o EBITDA, né, foi de 1,46 bilhão, enquanto que a margem melhorou para 32,3%. Vale ressaltar que a queima de caixa no trimestre ainda foi negativa, mas pouco mais amena, com EBITDA menos CAPEX de 365 milhões.
O destaque do lado negativo foi a dívida líquida, que aumentou 4,2 bilhões no trimestre para 29,9 bi, impactado pela desvalorização cambial no trimestre. O Bradesco BBI destacou que o mercado pode considerar os resultados marginalmente negativos, tendo em vista o aumento de endividamento. A expansão FTTH, fibra para o lar, sustentou um momento mais positivo. No segmento de fibra, a empresa entregou mais um trimestre sólido, com a taxa de absorção de 23,5%. Casas passadas e casas conectadas alcançaram 13,5 milhões e 3,2 milhões, respectivamente. As tendências de receita média líquida por usuário foram ligeiramente positivas, crescendo 1,6%. Os analistas também destacam que o EBITDA de rotina teve um aumento na base sequencial, suportado principalmente pelo crescimento sustentado nas receitas de FTTH, juntamente com o controle de custos. O Credit também destacou o aumento da margem EBITDA de 29,3% como uma coisa positiva, principalmente devido à expansão do FTTH. O banco Credit Suisse tem uma recomendação neutra para a Oi com preço-alvo de 1,6. O BBI, por sua vez, mesmo destacando o resultado como marginalmente negativo, segue com visão positiva para o ativo, possuindo recomendação acima da média do mercado e vendo um potencial de 233% de valorização. Acreditamos que os principais gatilhos para a ação devam ser a conclusão do processo de venda dos ativos móveis, juntamente com a execução do plano estratégico para os próximos anos. Então aí temos mais uma análise dessa feita pelo Bradesco BBI. É importante a gente ler essas matérias? Claro que sim, super importante. A gente conhecer a opinião dos analistas, das corretoras, dos bancos, né? Isso é muito importante. Conhecer os números da empresa. Agora, o mais importante de tudo, a gente precisa ter senso crítico. Ou seja, nós precisamos entender o que estamos lendo, interpretar o que estamos lendo e tirar as nossas próprias conclusões. Nós não podemos ficar reféns de analista de banco, de analista de corretora e muito menos de pessoas na internet, de forma alguma. No meu canal Viver de Renda, eu sempre prego isso, que a minha ideia é compartilhar as minhas experiências e estratégias para que você encontre os seus caminhos, as suas estratégias, que são suas, não minhas, suas. E é importante isso. Senso crítico é fundamental. Você precisa chegar às suas decisões. Você não pode, não deve terceirizar isso. Eu tenho muita dificuldade de conseguir entender essa dinâmica, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa competência, eu não vou desenvolver, o que é que eu faço? Aí sim, se você realmente quer abdicar disso, eu não acho uma estratégia inteligente, mas pode ser uma dificuldade sua, e aí a gente tem que entender. Você tem a dificuldade, aí o que é que você faz? Bom, aí você transfere a responsabilidade para um fundo de investimentos, você aplica num fundo de investimentos e terceiriza. Você vai ter um bom resultado? Razoável, muito próximo do que gira o índice Bovespa, talvez. Para mim nunca foi uma coisa satisfatória. Fiz essa comparação 3 anos seguidos da minha carteira com a carteira do Safra, com a carteira do Bradesco e do Bradesco Asset Management e o Santander. Né? Durante 3 anos eu apliquei, né, em fundos dessas instituições e também tive minha carteira. E na comparação da minha carteira com as deles, eu ganhei nos 3 anos em todas as comparações. Então eu prefiro seguir a minha estratégia, eu prefiro seguir o que eu acredito. Mas são 15 anos de bolsa, são 30 anos de mundo corporativo, entendendo estratégia, pensamento empresarial, fazendo análise de cenário, é outra realidade. É outra realidade. Agora a pessoa não tem essa condição, vai para o fundo de investimentos. Procura um fundo de investimentos e terceiriza. Agora, eu prefiro estudar, eu prefiro procurar e chegar às minhas conclusões. E recomendo isso. Eu devo fazer o quê? Deve dedicar tempo para estudar e para aprender. O Viver de Renda, meu outro canal, é um ambiente propício para você aprender. 900 vídeos já publicados, maratone tudo para você desenvolver a sua mentalidade. Né? Espírito de abertura, para aprender coisas novas. Né? Tem pessoas que são fechadinhas e aí ficam para trás, estão mortas e não sabem. Quem tem o cérebro fechado não oxigena, não vai para lugar nenhum. Larga ele para trás. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!